Começar. Deixa eu explicar aqui. Então, eu vou tentar dar conta do restante, que é muito, né? Na verdade, são três, três lições de seminário, né? Eu estava pensando no que eu poderia falar sobre, mas, em verdade, né, as três lições, a qual ele vai se debruçar ainda sobre a questão da coisa, vai girar principalmente em torno da questão do amor cortês. Tá? Então, Marcelo, três lições que você fala é o capítulo 9, o 10 e aí o 11 ainda tem o dia 2 de dezembro, né? isso, o Ah, 9, o 10 e o 11, né? Mas eu nem lembro se o 9 não foi terminado, não foi, né? o 9, o 9 foi, eu que anotei errado aqui, o É o número de 10, capítulos. É o 10, o 11 e o 12, né? isso. 10, Então, 11 e 12. vou tentar sintetizar, assim, né, pelo menos os dois Pra mim, prós. já tinha terminado 9, na verdade, aqui na minha, onde eu tô. Como que tá no seu, Tainá? O meu tá, o trecho que a gente parou começa assim, não vou dar aqui uma aula sobre catarismo, e depois começa sobre o amor cortês mesmo, mas é o Isso final mesmo. do 9. Isso. Ah, o seu, porque o 9 é o ex nihilo, né? Que o Marcelo Isso, falou da pronúncia pra gente. Aí o 10 é pequenos comentários à margem. isso. Ah, Acho tá. que a gente já pode pular pro 10, porque o que interessa mesmo, nessa questão aqui que ele está fazendo da ponte, né, da ex nihilo, e é sobre essa criação do vazio, né, ele vai falar sobre o jarro. A gente pode ir para o 10, né, porque eu vou tentar ver se eu consigo dar conta dos dois próximos, pelo menos, Tá. que é justamente para falar sobre o amor cortês, né, Uhum. sobre Não. isso que vai, né, chamar bastante atenção do Lacan. Ele vai realizar uma série de digressões sobre, né, bom, ele está falando de sublimação, ele está falando de produção artística, né, e né, se nós lembrarmos lá no início, né, desse capítulo sobre dessa parte, melhor dizendo, sobre a sublimação, deixa eu abrir aqui, só para ter uma. Antes de nós falarmos do gozo, né? Então tem toda essa parte sobre a sublimação, e cabe recordar que não é por acaso que a primeira parte vai ser as pulsões e os engodos. Né? A gente vai ver que essa palavra engodo é importante, até pelo que ele vai amarrar depois a própria análise do quadro do Holbein, os embaixadores, né, no seminário 11, Uhum. que tem uma parte do seminário 11 que é dedicada à questão do engodo do olhar. Né? Mas então aqui, né, sobre essa questão das pulsões dos seus engodos, que ele vai falar sobre a arte, sobre a coisa, né? É, grosso modo, né, a ideia do amor cortês também, né, penso eu, está relacionada com o engodo, né? Com o engodo em relação à própria coisa, que é esse engodo de se colocar algo assim, né, como nesse lugar aí de representação da coisa. Né? E ele vai falar sobre o amor cortês, né, que, digamos, né, como eu venho da teoria literária, assim, então o amor cortês, né, a literatura, a produção literária ligada ao amor cortês, para mim não é, já é bastante familiar, né, por conta dessa minha formação, né, na área de literatura, né. Mas para quem não é ainda, quem não é da literatura, né, geralmente na escola se tem uma vaga noção lá na época que se estuda, né, os movimentos literários, língua portuguesa, se tem o trovadorismo, né? Então, digamos assim que o trovadorismo na literatura portuguesa, né, ele seria um correspondente assim
onde estaria presente a ideia do amor cortês, né? O amor cortês não é propriamente um movimento literário, mas ele é, digamos assim, né, uma certa ética e uma estética também, né, de se conceber a relação amorosa, né, e o objeto de amor, né? E isso tem como efeito, então, né, a produção literária. É sobre isso que ele vai falar. Ele vai falar principalmente, né, sobre o amor cortês na França, na Alemanha, França, mas principalmente o amor cortês. Ele é bastante um movimento bastante importante na França, porque é a partir da França que esse movimento vai se irradiar para os demais países da Europa. Lembrando que no Brasil não tivemos isso, porque nós não tivemos, né, literatura produzida, né, nesse molde europeu, né, que na literatura oral antes da chegada dos europeus aqui. Não que não houvesse literatura, né? Mas estamos falando dessa literatura aí, nesses moldes aí de registro escrito, né? Que nós concebemos tradicionalmente, né? Então, ele começa dizendo, né, o capítulo 10, que o amor cortês é com efeito uma forma exemplar de um paradigma de sublimação, né? Então, né, digamos, dá as coordenadas de um tipo de sublimação. E por que também paradigma? Porque isso que vai se configurar no amor cortês, como ele bem observa mais adiante, apesar do amor cortês, né, como algo que vai ter um efeito de produção literária própria ali na Idade Média, né, pouco depois da virada do milênio, né, ele desaparecer como literatura, ele vai ter ressonância no que, na arte, na literatura posterior. Né? Dá para a gente dizer que, né, o modo ainda como se pensa idealizadamente o relacionamento amoroso, ele tem muito, né, ele traz muito do amor cortês. Tá? Ele cita constantemente aquela obra do Rougemont, que aqui no Brasil o título dela é História do Amor no Ocidente, que é uma obra muito interessante porque vai, né, falar como a ideia de amor, como a construção, tá, do que seja o amor, da relação amorosa, ela vai pouco a pouco se desenvolvendo no Ocidente, especialmente a partir da concepção artística. Tá? Então, para quem acha que essa ideia do amor, né, é uma ideia que sempre esteve, né, presente na civilização da mesma maneira, né, isso é equivocado, porque ela foi sendo construída aos poucos. Tá? A ideia, por exemplo, do próprio casamento está implicada nisso, na ideia de se casar por amor, né, como eu não canso de observar, é uma ideia tanto quanto moderna. Pós-século XIX, principalmente. Né? Antes do século XIX, é muito estranho se falar casar por amor. Até pela posição da mulher na sociedade. Né? Aí na página aqui, bom, vou falar pela minha edição, né? Ele fala então que, né, essa questão da sublimação no amor cortês, tá, vai surgir a partir da configuração, então tem, né, na produção do amor cortês, da configuração do casal, né, essa relação homem-mulher. Lembrando que, tomando um todo, como um todo a teoria do Lacan, né, esse homem e mulher ele tem que ser pensado para além da diferença anatômica. Né? Como ele pensa, principalmente a partir do seminário 19, que ele vai deixando muito claro isso. Né? Vocês viram no seminário 19 é interessante, porque ele fala no seminário 19 que a diferença atômica não é nem. Já no 19 ele está problematizando, ele diz a diferença do homem e da mulher não é uma relação anatômica,
Ele vai falar que a sexuação, no fundo, é da ordem lá dos gametas, né? E no seminário 20, enfim, né, ele vai propor, né, para além disso, a questão, né, de uma diferenciação a partir das modalidades do gozo, né? Vai. E Marcelo, queria aproveitar para perguntar, tem aquilo do Lacan, se eu não me engano, de que a mulher é não toda, não tem? Tem. O que que isso, tipo assim, aproveitando essa diferenciação, o que que isso implica? Fiquei com essa dúvida fazendo a leitura também. É, na verdade, antes da mulher não toda, tem a afirmação dele de que a mulher não existe, né? A mulher. A mulher na singularidade. Aliás, uma ideia generalizante, coletiva. É porque, assim, grosso modo, é uma coisa bastante complexa, assim, para sintetizar, né? Mas, assim, sintetizando de uma maneira, assim, muito, muito simplificada, no Seminário 20, que nós provavelmente, né, eu e Tatiana, nós vamos, né, vai ser o próximo seminário a ser estudado agora em 2005, né? Enfim, a princípio nós combinamos isso. Ele vai falar sobre as modalidades de gozo, né? Então ele vai falar sobre um gozo fálico, que seria o gozo masculino, né? Mas o gozo não no sentido do gozo sexual apenas, né? Esse sentido mais amplo que ele vai construindo de gozo, tá? Algo que está para além do sexual, tem a ver, né, com a questão da satisfação, né, de uma satisfação que se repete, que deixa um resto, né, que, digamos assim, cinge, na verdade tem uma certa força a partir, né, da pulsão de morte. E aí ele vai falar, então, que digamos assim, ele vai inclusive falar, né, o gozo do homem é um gozo idiota, né, o gozo fálico, né, e o da mulher é não todo. Da mulher é não todo porque, enfim, nas fórmulas da sexuação tem um lado que é do real, e ele coloca a mulher do lado do real. Hum. Até a gente vai falar alguma coisa que tem relação com isso, né? Então, digamos assim, o gozo feminino, né, ou mesmo o próprio ser da mulher, ele, digamos, ele não pode ser, né, apreendido da mesma maneira que o gozo masculino, né? Essa é a proposta dele. Ele não pode ser apreendido na sua totalidade. Digamos assim, tem algo de redutível aí que não é apreensível, que é da própria condição feminina, então, né, é não todo. Por isso que é não todo, né? E ele tem uma, assim, para resumir, né? Ele tem um momento do Seminário 20 que ele fala, né? Ele vai falar que o gozo feminino é da ordem do mistério, e tem uma passagem que ele diz que o gozo feminino é um dos últimos lugares onde Deus ainda não foi retirado, né, na civilização. Que é isso, é algo que está para além da simbolização, está para, né? Tá desse lado aí do real, né? Então, e isso tem a ver com amor cortês. Eu já vou dizer mais adiante do porquê, né? Mas, digamos assim, o não todo é aquilo que não pode ser colocado, né, em termos de razão, de definição, não pode ser generalizado, ao contrário do que ele vai colocar lá como, né, o gozo fálico, né, o masculino. Digamos assim, o masculino é o definível, aquilo que pode ser mensurado, que não é da ordem do mistério, né? Já o feminino é da ordem do singular, tá? Não é apreensível, né? Digamos assim que a ciência, a razão lógica não consegue penetrar nisso, né? Então, é esse caráter de mistério, né? É, eu não sei se eu expliquei, mas Muito bem, muito bem, obrigado. é pintar um esboço porque é bem complexo isso mesmo, tá? É porque assim, ele vai ainda trabalhar, ele começa a trabalhar o conceito de gozo. Eu gosto muito a partir do momento que ele trabalha o conceito de gozo no seminário 17, aí 19. Aí o 20 é justamente para tratar disso, né? Lembrando que gozo, né, a gente sempre ali é gozo com prazer, né?
mais interessante é pensar com satisfação, né? Porque o prazer tem essa ideia de algo bom, e satisfação não. Você satisfaz algo, mas, né, essa satisfação nem sempre é boa para o indivíduo, né? Mas aí ele vai falar sobre o desejo do homem, que é o desejo do outro, e na página 158 ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que toda arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno desse vazio, né? Que é o vazio lá do jarro, que ele vai ligar, ó, né, a coisa das Jing, né? Que tem, né, essa circunscrição, por assim dizer, do real, né? Da ordem do real. Não só toda a arte, né? No nosso evento sobre formação, inclusive, né, o texto que eu apresentei vai nesse sentido de que a própria formação do analista tem que se dar em torno de um vazio, né? Você, Taina, perguntou sobre a questão da mulher não toda, né? O analista ele tem que ser não todo também, no sentido de, né, sempre lidar, digamos assim, com esse furo, com essa falta, né? Para usar um trocadilho, ser analista é se propor a exercer uma atividade que é sempre furada, né? Furada no sentido ambivalente, né? Então, a própria construção na formação do analista, por que que não pode ser uma construção a partir, né, de uma regulação do Estado, de uma graduação, justamente porque ela tem que ser não toda, né? Nesse sentido de nunca suficiente, sempre, né? O analista sempre nesse lugar provisório, de que depois vai ser destituído, né? E isso tudo tendo como paradigma o que? O inconsciente, que é faltante, é furado, enfim, né? Não é completo por origem, né? Fundamentalmente incompleto. Então, por isso que se fala em deformação e não formação. Né? E aí ele fala, é interessante isso, né, na página 158, ainda que a religião consiste em todos os modos de evitar esse vazio do meio aí, considera né, o esforço de sublimação. Né? Aí ele vai citar, né, falando um pouco sobre a arte, vai citar alguns autores, vai falar sobre. Ele se detém um pouco, faz uma digressão sobre religião, crença e descrença. Né? E vai, em verdade, preparando o terreno para ele falar do amor cortês, né? Mas eu vou dar uma boa adiantada para ir no que, afinal de contas, nos interessa, né? Ele vai abrir ali, né? Para questões no final dessa lição. E aí o senhor X ali, né? O nome na edição que eu tenho não nos é revelado, né? Faz uma pergunta sobre, né, sobre a sublimação. E ele questiona se, em verdade, essa coisa ela não seria uma não coisa. Porque é uma coisa que não está, então não seria uma não coisa, uma negação, uma negativa, não? Digamos assim, se nós pensarmos na ideia da matéria e para a astrofísica agora da antimatéria, né, não seria, então, né, um oposto. E aí o Lacan termina por responder que o esforço de sublimação, né, tende, né, conforme a pessoa que faz a pergunta, tende à finalidade de realizar a coisa, a salvá-la. Isso é verdade, não é verdade, aí é uma ilusão. Veja, esse termo de ilusão não é por acaso que ele trata aí, porque ele vai falar mais adiante aqui, então, na parte 3, sobre a anamorfose. Né? Então, o que a gente tem que entender, né? Ele está falando da dimensão do real, e ele está falando sobre a coisa, sobre isso, né? Esse vazio sobre a qual a arte é cingida, né? Não seria uma ideia de um negativo do que existe. Não. Tá? Porque o real, mais adiante, a gente vai ver que para que as coisas possam ser, o real também tem que fazer parte, né? Uma dimensão que não pode estar fora, né?
Então, o real ele não é aquilo que está ausente. Como a gente vê lá no esquema dos nós, né? Os nós se entrelaçam, né? Então, para ter simbólico, né? Para o simbólico ser amarrado com o imaginário, você precisa do real e vice-versa, né? Então, inclusive, mas o real é inacessível para o simbólico e o imaginário. Mas, da mesma maneira, né? E por isso que se fala que o real é existente, né? Então, está inacessível, não tem simbolização nem representação imagética que dê conta do real. Mas também para o real simbólico e imaginário eles estão na mesma relação. Tá? Então ele vai começar a falar né, sobre esse lugar, digamos assim, que aponta para esse furo, para essa coisa, para isso que é o irredutível, sobre o qual se organiza toda a sublimação. Né? Ele vai usar como exemplo, então, aquele quadro bastante famoso do Holbein, né? Hans Holbein, Os Embaixadores, que é um quadro do século XVI. Ele é uma pintura bastante conhecida para quem estuda Lacan, porque ele é a ilustração da capa do Seminário 11, que ele vai voltar. Eu tenho aqui num livro, ela é um pouco maior, acho que pelo celular não. Eu tenho esse livro aqui, que Uhum. é o Guia Anotado da Arte. Essa versão que eu tenho em língua inglesa, né? É um livro enorme, ele está tapando aqui. Mas ele existe uma versão portuguesa, a tradução dele é para entender a arte. É muito legal esse livro, que ele analisa detalhadamente as pinturas, né? E aqui ele tem, se eu consigo, Ah, ele tem detalhadamente uma análise aqui, né, desse quadro do nossa, que bacana. Pompai, né? E na qual, né, esse quadro principalmente traz tanto interesse, né, para o Lacan em relação à ideia da anamorfose, porque ele tem um crânio distorcido em perspectiva que o observador só pode observar em determinado ponto, em determinada posição, né, da sala onde essa obra está exposta. Deixa eu ver onde que ela está exposta, na National Gallery, né, em Londres. Hum, E é um quadro é, relativamente grande, né? É uma obra bastante famosa da história da arte, né? Uma, certa vez eu fiz um curso sobre história da arte, né? Ainda em Santa Catarina, né? E aí havia a hipótese de que esses embaixadores, em verdade, eles eram amantes, né? Coisas foram levantadas aí sobre esse quadro. Mas para o Lacan interessa principalmente essa distorção da caveira, né, que é o efeito da anamorfose, né? De você ter algo ali que se furta, né, que engana o olhar, que vai parecer, né, aparecer o olhar, vai se desdobrar o olhar a partir de uma certa posição e de um certo efeito. Por isso é engodo. Por isso engodo. Olha E é só. isso que ele vai trabalhar no seminário 11, porque o que quando ele está tratando da questão do olhar no seminário 11, ele está pensando com o engodo do olhar, porque justamente ele vai falar da Ah, questão psíquica, né, de cada um, no sentido de que cada um vai olhar e vai perceber e vai, né, enxergar as coisas, entender, etc., a partir de um determinado ponto específico e singular, né, que diz respeito à sua própria constituição, né, e sua própria relação com o outro. Né? Então, é por isso. Né? Daí, justamente, que a gente pode questionar né, em se pensando as psicoterapias, né, as propostas que normativizam isso, ou seja, que colocam o outro sob um único prisma, assim, de ser e estar no mundo, de bem viver, né? A própria ideia do protocolo, né? Por isso que a gente, em psicanálise, não fala de protocolo, né? Porque nós trabalhamos com a singularidade.
É lógico que existe um certo eixo, né, de trabalho, mas não nesse sentido protocolar, né, da fórmula. Então, por quê? Porque a fantasia, digamos, ela se organiza a partir de uma subjetividade que vai olhar, vai perceber, enfim, né, de uma realidade psíquica muito particular, que não é igual, né? Aliás, uma definição legal para a fantasia, né, o modo como a gente enxerga, né, digamos assim, né, se move aí, né, no real, no simbólico, o que a gente constrói, né, existencialmente falando, uma boa definição é como já né, alguns analistas definiram, né, em vários momentos, que a fantasia seria assim. Você tem a ideia do quadro e da moldura. A fantasia seria a moldura do quadro. A moldura. O que tem, que está representado no quadro já é algo que está para além disso. Digamos assim, é o problema maior para além disso, que é da ordem do desejo. Né? Então, a fantasia seria a moldura e o quadro, né? A pintura seria o desejo. Né? Mas, assim, é uma pintura que a gente não consegue olhar. Olhar, contemplar como a gente contempla uma obra de arte. É uma ideia interessante que é como se nós fôssemos contemplar, né, uma obra, uma pintura, etc., mas só conseguisse perceber a moldura em detalhes. Né? Por mais que a gente vislumbra, né, quadro, assim, a coisa não é definida, se movente. É uma ideia interessante. É uma ideia interessante. Né? Então, ele vai falar sobre a anamorfose. Eu tinha aqui outro exemplo, eu até fiquei decepcionado, né? Que é uma pintura é, é, que é uma pintura. Deixa eu ver qual que é o nome do Pere Borrell del Caso, que é um pintor espanhol, que é uma pintura chamada Escapando da Crítica. Ela tem um efeito de engodo. Só que a capa, eu tenho esse livro que é do Giovanni Pascoli, né, que é um livro sobre arte que foi escrito analisando essa pintura, né? Mas é só vocês digitarem, enfim, fazer uma busca no Google, o menininho, porque ela não está completa. Como que é o nome E do eu acho que um autor, pecado assim Marcelo? dessa Pere Borrell é um escritor espanhol, né? E eu acho engraçado, assim, porque essa edição que eu tenho do Giovanni Pascoli, que ele analisa esse quadro, não tem o quadro inteiro, que ele não está na íntegra na capa, mas em linhas gerais é assim, é esse menininho saindo da moldura do quadro. A moldura é pintada, então você tem a ilusão de que ele está agarrado na moldura e se projetando para fora do quadro, né? Uhum. Está saindo do quadro. Então, esse também é um efeito semelhante ao da anamorfose desse engodo do olhar, né? E para além dessas questões da arte, né, a gente tem que pensar na morfose também, assim, de uma maneira mais analisante, a gente poderia pensar que nós só enxergamos o mundo por anamorfose, né? Por nunca nós vamos ver o mundo no contorno nítido no qual ele se apresenta, mesmo onde ele é mais evidente. Então, por exemplo, a nossa imagem especular do próprio corpo, né, contemporânea, no momento em que nós olhamos, nos vislumbramos no espelho, ela sempre, digamos assim, tem um déficit de realidade. Tanto que a gente tem o efeito que 10 anos depois a gente vai ver a foto e a gente não se reconhece na foto. Né? Uhum. Tem uma relação de estranhamento, porque sempre, né, há uma certa anamorfose, né? Uma relação dismórfica com o corpo. Né? Digamos assim, esse nunca é completo, né? A gente, como na caveira ali na pintura, a gente nunca consegue, a partir da nossa própria imagem, nos observarmos, enfim, né, de uma maneira total, né?
Então, ele vai falar sobre a arte, vai falar, então, que essa caveira da pintura do Holbein é onde, né, é aí que a coisa emerge, né? Que, digamos assim, na superfície da pintura é onde o olhar vai tocar esse, esse ponto de estabilidade aí que converge, né, para esse vazio da coisa, etc. Interessante que eu citei o seminário 11, lembrando que o seminário 11, quando, né, o Lacan falar sobre a pulsão escópica, o Lacan no seminário 11 vai deixar claro uma coisa que é importantíssima, né? Que a função do olhar não é ver, né? Do olho, no caso. O que está em jogo na pulsão escópica não é ver, mas é ser visto. Então, o que as redes sociais aí, eu acho que hoje, né, nos mostram isso de uma maneira bastante evidente, né? A função de quem está na rede, assim, da grande maioria, né? Digamos que acede a dinâmica das redes, né? É, é isso, né? De ceder para esse lugar aí onde, né, eu quero ser visto. É o olhar do outro que me interessa mais que o meu olhar sobre o outro. Tá? Então, daí a preocupação com curtidas, com seguidores, esse tipo de coisa, né? Deixa eu ver aqui. Ele vai falar sobre a arte, ainda faz algumas considerações. Ele vai falar sobre. Na 165, ele faz a, a, uma definição de arquitetura, falando sobre a arte, né? A Uhum. arquitetura primitiva pode ser definida como algo organizado em torno de um vazio. A gente vai ver que toda arte, para além da arte, é isso, né? E talvez, como eu já falei no outro encontro, não seria nem organizado em torno de um vazio. Eu penso mais como ele falou ali do macarrão antes, é, é, constru, talvez seja menos organizado em torno e mais a construção de um vazio também, desse próprio vazio. Pelo menos assim na formação do analista, eu penso eu, né? E aí na 166 ele fala o seguinte, né? Eu tô olhando sempre para o lado, porque, né, por conta da posição do livro, gente. É, ele diz lá no primeiro parágrafo, da 166, e creio que o retorno barroco a todos os jogos da forma, né, que está falando sobre a anamorfose, a todos esses procedimentos os quais a anamorfose é um esforço para restaurar o sentido verdadeiro da pesquisa artística. E aí ele usa um aposto aqui, né? Os artistas utilizam a descoberta das propriedades das linhas para fazer ressurgir uma coisa que esteja justamente lá onde não se sabe mais para onde se virar, ou seja, exatamente lugar nenhum. Então ele está falando, né? Dessa coisa da arte, está falando da anamorfose, mas a gente pensa no sentido lato, a arte, como aquilo que faz ressurgir ali do nada alguma coisa. Consegue extrair algo do nada e para expressar esse nada, né? E aí, se nós pensarmos, né, de uma maneira assim mais profunda, né, por que a arte tem tanto apelo em relação a nós, a nossa sensibilidade, né? Talvez porque esse nada nos constitua, né? Então, por isso que, digamos assim, de alguma maneira, isso ressoe tanto, né, para nós, né? Então, é assim, é como se essa mobilização do nada pela arte nos tocasse, porque de nada nós também somos feitos, né? Se a gente pensar no Shakespeare, né, no final daquela peça maravilhosa do Shakespeare, A Tempestade, né, na qual né, você tem aquela a famosa citação do Shakespeare, nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos, né?
de trocar sonhos por nada, Hum. assim, esteja aí, né? Somos tocados por isso. Por isso que é da ordem aqui nesse seminário da ordem da coisa, né? Aí ele vai entrar propriamente no amor cortês, no capítulo 11. Na página 170 vai falar que a pintura aprende progressivamente a dominar o vazio. Ele vai dizer que esse discurso do amor cortês ele tem relação com isso que vai cingir a coisa. Mas assim, o que é interessante nessa relação do amor cortês, né? Para meio que para resumir tudo que ele está colocando sobre o amor cortês, né? Que surge lá no século, mais ou menos século XI ao XIII aqui, né? É que o amor cortês é uma forma de se configurar a literatura, de estabelecer um discurso literário, né, que coloca a mulher como um objeto inalcançável, né, e o homem sempre numa posição, né, submissa. Tanto é que em português, no trovadorismo, né, você tem a coita, né? A coita é você sofrer por amor, né? Esse campo de sofrimento, por amor por alguém inacessível. Então, para o amor cortês, digamos assim, dar certo tem que dar errado, no sentido de que a dama tem que ser interditada, né? Porque assim, sempre quando, né, eu ainda leciono, né, nos últimos anos leciono literatura portuguesa, né, na universidade, nós vamos estudar trovadorismo, sempre é bom enfatizar que a posição que a mulher tem na arte ali é totalmente inversa do que ela tem na realidade, né? O próprio Lacan, ele observa isso, né, aqui. Né? Hein, Na parte Marcelo? Desculpa. de falar. É porque no próximo 8 ele vai falar que a transferência é o amor, né? Justamente isso do inalcançável, o interminável, né? Quando, olha só, né? É, Fiquei com isso na cabeça. só que caso, nesse caso, por isso que tem a questão do engodo. Bom, ele vai falar aqui sobre o lugar da mulher, enfim. Para resumir, a mulher está elevado no lugar mais alto ali na literatura, na arte, né? No discurso do amor cortês, mas na sociedade ela está no lugar mais baixo, né? Mais baixo, inclusive, do que muitas vezes os objetos inanimados, né? É só lembrar, né, nessa operação aí, digamos, de conversão do valor da mulher. Tem aquele filme Desmundo, do Alain Fresnot, que é um filme brasileiro, que se passa no Brasil do século XV, né, que é a história de uma jovem portuguesa que vem para casar com um homem aqui no Brasil, né, e aí, né, essa mulher equivale a uma vaca e alguns porcos, né? Você falando vaca agora, eu lembrei de um. Eu aproveitei esse feriado, esse domingo, para assistir uma série do Netflix que fala Casamento às Cegas. Não sei se vocês conhecem. E uma das Acho mulheres. que já, Hã? Você já acho que viu? já ouvi falar. Isso. Eu falei, hoje eu vou assistir. Eu quero ver o que pensam os casais americanos, os casais da Arábia Saudita e os casais da Argentina. Assisti os três. Totalmente diferente, claro. Minha cultura mostra bem legal o jeito que o tratamento é diferenciado para a mulher e para o homem. E uma das mulheres do casamento às cegas americano, dos Estados Unidos, ela ficava, depois que passou uma hora que eles ficam se conhecendo sem se ver, aí depois tem a parte que eles se conhecem e vão passear, e vão virar aquela fantasia, aquela coisa, né? E depois eles começam a ter os conflitos. E ela falou assim, um momento, o namorado dela causou ciúmes a ela, e ela foi contar para a amiga que ele não imaginava que isso estava acontecendo, segundo o que ele disse. E aí ela contou a história totalmente diferente. Diz que a mulher virou para ele e falou assim: Ah, sua namoradinha, aquela vaca, porque ela é gorda, ela está com ciúmes de mim. E a mulher era uma mulher de 60 e poucos anos, muito interessante, até parecia uma história
sabe? Não parecia, não parece um reality. Pode até ser que tenha, né? Mas, assim, interessante. Depois, várias vezes durante o programa, ela repetiu isso. Eu sou uma vaca, mas ela queria mandar nele. Então, é uma coisa toda distorcida que acontece ali. Parece um quadro mesmo, sabe? Onde você só vê o contorno, né, do que está acontecendo, e está vivendo numa ilusão, uma coisa assim. Lembrei agora, você falou de vaca, eu lembrei dela repetindo isso. Eu acho muito interessante o título do programa, né? Porque se nós pensarmos assim, radicalizando um pouco, né? Mas não sem um fundo de verdade, né? Qual casamento que não é um casamento às cegas? Pois é. É porque eu acho que a Então, imagem hoje, né, é tão. Ah, eu quero uma Miss, eu quero uma. Tem que estar naqueles padrões altíssimos de beleza, e também não passa de ser isso aqui, né? o casamento em si mesmo, como instituição, não é uma instituição, né? Digamos assim, pensando modernamente o casamento, que se é às cegas, né? Porque se ele é amarrado, né, pela expectativa do amor, né, pela ideia amorosa, ele não tem garantia. Então, é sempre Uhum. às cegas. Sempre Tem assim. garantia, é sempre da ordem da aposta. Por isso que os apresentadores sempre ao final perguntam: e aí, o amor é cego? O amor é cego? Então, já os gregos representavam, né, como cego, né? O cego. É a criança cega, né? Menino cego, né? E, e é interessante, né? Porque não é à toa a referência à cegueira, né? Porque em relação ao desejo, como a gente está falando aqui sobre sublimação, é tudo da ordem do olhar. Tá? Tudo da hora de olhar. Mas me veio agora assim o quanto também não é necessário essa cegueira para dar conta dessa instituição, né? Então, o quanto às vezes é necessário uma certa dose de cegueira mesmo. Por exemplo, né? Uhum. Ela O estava interessante é comentando. a relação à cegueira, mas assim, cegueira, vamos pensar, cegueira traduzindo por fantasia, né? Se fantasiar, né? Idealizar. Né? Se não tem um mínimo de fantasia, não tem amor. Você só consegue amar algo sobre o que você fantasia. Porque aquilo que nós amamos, lá, nós enxergamos, nós tomamos aquilo, né, na nossa relação como algo que não é aquilo na realidade, né? Então, se não tem fantasia, acabou o amor. Né? Por isso que, né, aquela frase famosa, eu vivi 20 anos e não conhecia essa pessoa. Então, isso diz o quanto tem de fantasia aí, né, que sustenta essa relação. Mas não só isso, né? Mas aí sobre o amor cortês, só para, né, a gente está quase já Sim. no nosso tempo limite, Ah, que pena. a mulher ocupa esse papel, mas na relação de ocupar esse papel, e aí que é interessante, é isso que o Lacan está trazendo, é que ela, em verdade, assim, tem algo para além depois dela que ela aponta, que é o real da morte. Então, tanto quanto, né, inclusive na própria ideia mesmo de funcional, de retorno, destruição, de aniquilação, enfim, né, de algo que a gente até pode pensar assim, ser tragado por isso, né, a partir do próprio olhar, inclusive. Então, a mulher ocupa esse lugar, né, elevadíssimo no discurso do amor cortês, nos poemas, etc., que, de certa maneira, assim, ela está encobrindo esse furo, né? Esse furo aí que, né, na relação da poesia, né, medieval, do amor cortês, o que tem para além disso é a morte, né, esse real da morte. Então, é essa confluência aí sempre, né, não por acaso, de Thanatos e Eros, né?
pulsão de vida, pulsão de morte, a morte ali como esse mais além aí dessa figura desse feminino idealizado, né? Tá. Camila até estava falando aqui, Marcelo, sobre isso. Você quer colocar, Camila? Do boxe? É, Eu estava fazendo minhas anotações sobre a sublimação e me veio que esse final de semana estava tendo um campeonato, né, de boxe, uma questão internacional lá, e aí eu fiquei pensando, né, o que leva uma pessoa a aderir a esse esporte? mulher, né? Né? E aí, uma das lutas que eu assisti eram de duas mulheres, e aí, assim, a mulher sangrando, muito machucada, e ela continuava ali, né? Que são, se eu não me engano, 10 rounds lá que tem que cumprir. Então, assim, o que que leva uma pessoa? E aí, ao mesmo tempo, dessa questão de ser um lugar de aceitação social, né? Então, tinha um público lá, tinha as pessoas torcendo para uma vencedora. Então, dessa questão, desse lugar da sublimação nesse contexto. Então, também, mas aí que você falou de esporte, a gente também não pode descartar o próprio gozo. O gozo mesmo, se a gente for trocar em miúdos, assim, o sofrimento. Né? Eu acho que o esporte é um bom exemplo assim do gozo como satisfação, que não é uma satisfação de uma sensação de prazer, mas de um sofrimento. Né? No esporte se tem isso. Né? No esporte se tem isso. Né? Falar do exemplo que eu conheço mais de esporte, que é corrida. E que leva uma pessoa a correr 42 quilômetros, fazer uma maratona. Né? Eu sempre brinco que eu corro, né? Então eu já cheguei a correr 50 quilômetros, né, numa prova, né? E eu sempre falo assim, se é por saúde, 3 vezes por semana, dar uma corridinha no parque, no máximo 5 quilômetros, isso é por saúde. Aí você correr 20, 21, 42, já não é saúde, tem outra coisa aí. Claro que tem a saúde, mas digamos assim, tem outra coisa aí que não é só saúde, né? Vai além, né? Né? Mas enfim, vai ter essa questão do lugar, como ela bem observou, né? E o que a gente faz é o tempo todo sublimando, né? Nós sublimamos o tempo todo porque é impossível civilização sem sublimação. Né? É impossível sublimação em torno desse furo. Só que dá a impressão, eu acho que né, o texto pode dar a impressão equivocada, assim, de que, né, tem esse furo, né, da coisa, do real, e aí você tem o imaginário simbólico em volta, assim, como se fosse o furo, digamos assim, o ponto do real, assim. Mas o que se tem que entender é que, em verdade, quem é o furo porque o real é furado, né? Como vai dizer, né? Não é o real que aparece como furo no simbólico, no imaginário, é o simbólico que faz um furo no real. É a linguagem que, digamos assim, né? Faz a sua marca, né? No real, cria um furo, cria alguma coisa em torno do que, né, as coisas se organizam. Então, vai nesse sentido. E aí ele vai pensando, então, essa questão da sublimação, sobretudo, né, como esse discurso vai se organizando, ele vai sendo construído a partir de um ponto onde, digamos, se pode vislumbrar, ter uma experiência aí com essa coisa, com esse Brasding, com esse ponto aí, né, que é o vazio que estrutura a própria arte, né? Mas a gente pode pensar a própria civilização. Né? Então, né, só para terminar essa parte aqui, que é da lição de 10 de fevereiro, da crítica lá, Alberto, deixa eu ver o que. Ah, ele vai falar uma coisa importante aqui, fora o lugar da mulher. O interessante é isso aqui. Na 181, no penúltimo parágrafo, ele vai dizer assim, nesse campo
poético, o objeto feminino é esvaziado de toda a substância real, porque é isso, né? Eu tenho que esvaziar de toda a realidade essa mulher idealizada para construir uma coisa que não seja essa mulher, para poder deificá-la, cultuá-la, enfim, como um objeto sublimado, né? Então, a operação é essa, que é a mesma operação que a gente vem falando aí sobre, né, a relação amorosa, né? Eu tiro realidade, né, do objeto, né, para, digamos assim, investir fantasisticamente, né, construir ele fantasisticamente. Então, tem que tirar a realidade, né? Que é também, digamos assim, o conceito de alucinação negativa, né? Você tirar coisas da realidade, em vez de, 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 de essas coisas estarem impostas, né? Por exemplo, uma psicose, você vai ver coisas que não, né, da ordem do real, que elas se introjetam na realidade, né? Na alucinação negativa, não, eu retiro coisas da realidade. Então, por exemplo, relacionamento abusivo, né? Ou algo assim, eu não quero ver, eu vou retirando. Tudo que não me interessa, eu vou tirando do combo, né? Para aquilo se conformar com o que eu quero enxergar, né? Que é do meu desejo, da minha idealização. Então, por isso que ele vai falar que, né, a mulher vai se prestar a isso, porque não vai ser a mulher real, né? Acho que a literatura brasileira, por exemplo, a gente tem a Iracema, né, que é pensando numa personagem feminina muito bem descrita, né, na literatura, né, visualmente, como que o José de Alencar descreve Iracema, né? Cabelo mais comprido que o talhe da palmeira, asa da gravuna, hálito de baunilha, né, lábios de mel, que não está correspondendo, que era a realidade de uma mulher indígena, né, de qualquer povo originário, né? Então, idealizada, né? Então, digamos, é uma mulher, né, eu agora não lembro qual que é a tribo da Iracema, me esqueci, mas enfim, esvaziada de toda essa singularidade, né, para ser construída a partir de uma idealização, né? E aí, então, resumindo assim, né, ele vai falar da poesia também. Ele termina citando aqui, né? Quem que é esse Paul? É Paul? Fala, Paul. Paul, Paul Eluard. Eu achei no... Paul Eluard, Ah, ele é um poeta surrealista. O Eluard, ele era o primeiro marido da Gala, que depois se casou com o Salvador Dalí, né? tá. É, e aí ele dá esse exemplo, né? É, 4 versos, enfim, que ele lembrou, né? Que é: nesse céu lacerado, nessas vidraças de água doce, que rosto virá, concha sonora, anunciar que a noite de amor tange o dia, boca aberta unida à boca cerrada. Então ele está falando de uma impossibilidade, né? Uhum. A boca aberta unida a uma boca fechada, né? A noite de amor que vai tanger o dia. Então, é isso, né? É sempre da ordem do impossível, né? Como depois ele tem aquela pintura do, acho que é o Escher, não, é do Magritte, acho que é do Magritte, que até tinha aqui essa pintura, porque eu recebi uma amiga minha da Espanha, me mandou uma carta, né? Tem uma amiga que manda cartas para mim, ela me mandou a daquela, ela foi ao museu, acho que foi na Bélgica que ela foi, do Magritte, tem aquela pintura famosa de duas pessoas se beijando, só que encapuçadas, Ah, né? Assim, com os cobertos, né? ah, Então é mais ou menos essa impunidade que ele fala, né? você Em um podia outro postar no momento, grupo aí depois, né, quando você achar essa imagem. Que interessante. mandar.
E depois ele chega a falar, né, mais radical, dizendo que, né, aí a gente está falando da não relação, de que a não relação seria né, uma boca que beija a si mesma, né? Uhum. Tá totalmente impossível, Exato, tá? exato. Falou Tá? isso, né? Boca que beija a si mesmo, exatamente. Bom, mas acho que era isso, assim, esses dois capítulos, assim, muito resumidamente. Nossa, aí terminamos no tempo certinho. E agora depende de cada um, né? Vai ir além. Mas Porque. Ah? Não entendi, depois eu vou Marcelo. mandar a imagem do Magritte, depois eu vou enviar, tá? Ótimo, ótimo. Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Não. Tainá? Marcelo, muito obrigado, gente. Riquíssima a discussão. Nossa, eu gostei muito. Que ótimo, gente. Agradeço aí a interlocução de vocês. Então, até a próxima, né? Até dia Até 2 a de dezembro, né? Vai ser nosso último encontro desse ano de 2024. E depois vou postar as novas datas, tá? Em 2025. Deixa eu E tirar um print. Olha ansiosa. o passarinho ali, rapidinho. Oi? Olha o passarinho, eu vou tirar um print. Ah, Ah! Prontinho. Que Ah, ótimo. então, Obrigada. obrigada, gente. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Foi maravilhoso. obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, gente. Boa Obrigada. semana. É você que vai fechando.